Durante todo esse tempo, né, que a gente vê aí sobre Isaac, Abraão e Isaac, a gente vê Isaac teve seus filhos, Esaú e Jacó, e tem toda uma trajetória dos irmãos, mas eu quero afunilar um ponto da história específica de Jacó, que fala sobre o Val de Jaboque. Olá, meu nome é Daniele, esse é o canal Ecos do Passado Teologia, e se você gosta de temas bíblicos, teológicos, conectados com ciência, história e demais profundidades, este canal foi feito para você. No Val de Jaboque, a Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo e não deixou que o anjo saísse até que fosse abençoado. O que aconteceu naquele momento? Jacó passou não mais a se chamar Jacó, e sim Israel. E aí a gente começa a entender a história de Israel. Jacó voltando para sua terra, se reencontra, se reconcilia com seu irmão e se estabelece e tem 12 filhos. O que é importante sobre isso? 12 tribos de Israel. Então, a gente Jacó teve os filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Deu os filhos Gade e Azer. E depois Deus ouvindo a oração de Raquel, deu a ela José e também a Benjamim. Depois também as servas de o filho para Dan e Naftali. Dentro disso, a gente fala das 12 tribos, porque é como começou a distribuição de Israel. Todos esses 12 irmãos eram filhos de Jacó, filhos de Israel, porque Jacó não mais se chamava Jacó, e sim Israel. E José, ele era o filho de Raquel. Dentro de José, o que nós vemos ali, né? Os irmãos, eles tinham ciúmes de José. Jacó amava muito José, deu uma túnica. E José, num determinado momento, foi ver como estavam seus irmãos, e os seus irmãos o prenderam, jogaram numa cisterna, tiraram dessas cisternas e venderam José para um grupo de viajantes que passava por ali. Curiosidade que poucas pessoas param para prestar atenção é que esses viajantes que estavam passando por ali e que compraram José eram ismaelitas, ou seja, já eram descendentes de Ismael. Lembra? Filhos da promessa. Os ismaelitas compraram José e levaram José para o Egito. Então a gente tem toda a trajetória de José. É vendido como escravo no Egito, vai trabalhar para Potifar, é assediado pela esposa de Potifar, mente sobre ele ter tentado atacar e ele é mandado para a prisão, fica anos na prisão e depois que é retirado da prisão para revelar o sonho do faraó. Revelando o sonho do faraó, tamanha sabedoria que Deus tinha dado para José, levanta José como governador do Egito. Ele aprendeu a cuidar de toda aquela questão de economia, então ele poupava alimentos para que os anos de escassez que se sucederiam tivesse alimentos ali para aquele povo. Olha um gancho que eu quero fazer com administração financeira. A Bíblia nos ensina todos os conteúdos, inclusive administração financeira. Porque ali não era dinheiro, era alimento, mas era uma forma de, eu preciso de um volume para sobreviver agora e eu vou fazer uma reserva para os momentos de necessidade. A gente tem que pegar essa lição de José também para os nossos dias, para o nosso dia a dia, porque muita gente vive como se não houvesse amanhã. Então, uma grande lição que a gente tem dentro dessa história também é a administração financeira. Depois que José foi levantado como governador do Egito, chegaram-se então os anos de escassez. E a fome foi tão grande, tão intensa, que ali Jacó, que estava lá na terra de Canaã, e seus filhos e os seus descendentes também passaram a ter necessidade. E então eles ouviram que lá no Egito tinha alimento. Aí, vamos lá, a gente traz a história de que o povo, eles vão buscar alimento, José reconhece os irmãos, segura um para ver o mais novo, depois José se revela a seus irmãos, e aí todos passam a viver no Egito. À medida que vai passando os anos, os primeiros irmãos começaram a morrer, e dentro desses irmãos também veio a falecer José. José, ele não levou nome de nenhuma tribo, fazendo só um parênteses. Efraim e Manassés eram os filhos de José. Então, eles levaram o nome de tribo, tá? O ponto é que aconteceu, os filhos de Israel começaram a crescer muito no Egito. E como José havia morrido, que era aquele grande governador, e o faraó que confiou em José também havia falecido,
o faraó que o sucedeu começou a perceber como aquele povo estava crescendo muito rápido. Aí a gente vê, de novo, o cumprimento da promessa de Deus para Abraão, né? Que multiplicarei as nações, assim como as estrelas do céu, você não pode contar, assim será a tua geração. A gente vê dentro ali do Egito o povo de Israel crescendo muito. E com esse medo desse crescimento, o faraó transformou eles em escravos. E eles passaram anos e mais anos e mais anos sendo escravos, até que Deus levantou uma pessoa chamada Moisés para tirar aquele povo dali e voltar para a terra que Deus tinha dado a Abraão, que era a terra de Canaã. O que eu quero chamar muito a atenção de vocês, daí depois eu vou mostrar aqui no mapa, é que a gente tem a terra de Canaã habitada por Abraão, depois eles saem para o Egito e depois ele volta para aquela mesma terra, aí vem os seus descendentes, o povo de Jacó, os filhos de Jacó ficam ali naquela região, depois eles, por conta de José, eles vão morar no Egito muda governo, muda tudo, viram escravos e Deus usa Moisés para libertar o povo. Quando Moisés se levanta para libertar o povo, a gente tem as conversas de Moisés com o faraó, as 10 pragas do Egito e o povo saindo do Egito ali depois da libertação, grande libertação. Atravessam o Mar Vermelho, passam pelo deserto e eles habitam ali durante um tempo no deserto até chegarem na terra prometida, que era a terra dos pais e depois virou a terra de Israel. Como eles passaram muito tempo no Egito, obviamente aquela terra que eles habitavam tinha ficado desocupada. E outros povos ali começaram a dominar aquela região. Dominando aquela região, o que acontece? Israel queria a terra deles de volta, os descendentes de Israel queriam as suas terras de volta, estavam atravessando o deserto para poder ter. E então a gente começa a partir daí a Batalha de Jericó.